A partir de agora, a Fã FM apresenta Viva Bem, com Magna Santana. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Olá, gente, bom dia, muito bom dia para você, um ótimo domingo. Estamos começando o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem é uma realização da Âncora Comunicação em parceria com a Rede Fã de Comunicação. Nosso encontro marcado para trocar aqui informações úteis, importantes para você cuidar bem da sua saúde. O Viva Bem tem um oferecimento da Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Também Unimed Sergipe, cuidar de você, esse é o plano. Bom, gente, nosso Viva Bem de hoje, dois assuntos muito interessantes. Nós vamos falar sobre o Julho Amarelo. É isso mesmo, várias cores do julho, viu? Não é só o amarelo, não. Mas o amarelo é dedicado à conscientização sobre as hepatites virais, um problema sério de saúde pública. Quem vai conversar conosco sobre este assunto é o Dr. Almir Santana, que é gerente do programa IST, AIDS e Hepatites Virais da Secretaria de Estado da Saúde. O outro tema que nós vamos abordar aqui no nosso Viva Bem é a síndrome de burnout, ou síndrome do esgotamento profissional, um distúrbio emocional e que causa sérios problemas por conta do excesso de trabalho e também da pressão, o estresse, e traz problemas sérios psicológicos e também para a saúde física. Quem vai conversar conosco é a psicóloga Márcia Regina de Oliveira Santos. Vai contar um pouco sobre o que é essa síndrome, como tratar, como identificar sinais e sintomas. Tá certo? Rápido intervalo, eu volto já já. Qualidade de vida. Alguns cuidados são essenciais para se prevenir a dengue. Não deixe a água parada em pneus, garrafas e outros recipientes. Tampe as caixas d'água, cisternas e qualquer depósito de água. A pessoa que contrair a doença deve procurar imediatamente um posto de saúde onde vai saber que cuidados e remédios devem ser tomados. Cuide-se, não deixe o mosquito da dengue pegar você. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações no que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Estamos apresentando Viva Bem, com Magna Santana. Olá, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida, oferecimento da Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe, Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida, Rua Itabaiana 945, telefone 2105-9900. Bom, gente, já nossas entrevistas aqui no Viva Bem. Mas antes eu lembro a você que o nosso programa está no Spotify, é isso mesmo, acessa lá essa plataforma, o Spotify Rádio Fã FM, você vai localizar os nossos programas e ouvir quantas vezes você quiser, viu? Não deu para acompanhar o de hoje, o da semana passada, enfim, ou qualquer um outro, muito bom. Você vai ter lá o nosso programa à disposição. E um lembrete rapidinho que você, claro, e a gente sempre alerta aqui, o Viva Bem, estamos com a pandemia e é importante que você se vacine, a vacina está aí, não é para todo mundo, está chegando aos poucos, mas se você está na segunda dose da vacina, deve tomar. Se está chegando a primeira dose para você, tome, por favor, nada de escolher vacina. A vacina boa é aquela que está ali disponível para você, tá certo? E claro, cuide-se também, usando máscara, evite as aglomerações, use máscara, sempre faça a higienização das mãos. Tá liberado as coisas a partir de hoje, né? Praia, restaurantes, enfim, o que é que o governo já começou a liberar e flexibilizar, mas é importante que você continue fazendo a sua parte, tá bom? Faça mesmo, cuide da sua saúde e das pessoas que você ama.
Bom, vamos às nossas notícias de saúde, trazendo o Dr. Almir Santana falando sobre as hepatites virais. Notícias de saúde. Olá, gente! De volta aqui com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed, cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Bom, como eu tinha anunciado no início do programa, vamos bater um papo rapidinho aqui com o Dr. Almir Santana, que sempre gentilmente atende aqui o nosso chamado. Nós estamos começando o mês de julho. Olha, muitas cores no mês de julho, mas uma delas é fortíssima. É o Julho Amarelo, voltada à conscientização sobre as hepatites virais. Uma doença aí grave, podemos assim dizer, um problema de saúde pública. E Dr. Almir Santana vai nos dizer por quê. Dr. Almir Santana, bom dia. Obrigada por estar conosco. Obrigado a você por conversar com seus ouvintes. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Então, o Julho Amarelo é um mês de alerta, né? Um mês de alerta sobre uma infecção que é silenciosa, uma infecção que a pessoa pode ter e não saber, que é hepatite. Hepatites são as hepatites virais. Uhum. Existem vários tipos de hepatites e dentro das hepatites existem vários tipos de hepatites virais. Hepatite é a inflamação do fígado, ela pode ter outras causas, drogas, mas tem a causa que tem muito a ver com o comportamento, que é a questão de ser hepatites virais. Tem hepatite A, B, C, D e E. Hoje existe uma grande vitória na luta contra as hepatites, que é a cura da hepatite C. Já existe tratamento, existe cura para hepatite C que não tinha antes. A hepatite C, ela pode levar a cirrose hepática e câncer de fígado, mas graças a Deus o Ministério da Saúde está disponibilizando os medicamentos que estão levando à cura. A hepatite B tem tratamento, ainda não tem cura, é uma doença crônica, vamos dizer assim. A pessoa fica usando a medicação direto. Essas são as duas hepatites mais importantes do ponto de vista até epidemiológico. Está começando a crescer a hepatite A, com uma novidade, Magna. A hepatite A, ela se transmite através de fezes, de água contaminada com fezes, tem a ver com falta de saneamento. Só que o pessoal de São Paulo está fazendo o levantamento e descobriu a transmissão da hepatite A pelo sexo sem camisinha. Gente. Através do sexo anal. Então, é mais uma novidade na lista das hepatites. Quer dizer, que além da B e a C, que pode ser transmitida sexualmente, a hepatite A também pode ser transmitida sexualmente, principalmente sexo oral, oral-anal. Então, está sendo detectado muitos casos em São Paulo. Aqui a gente não sabe assim, a realidade mesmo, a incidência ainda é pequena. Uhum. Mas é importante a gente conversar sobre as hepatites, porque como elas são silenciosas, a pessoa pode ter e não saber. Sim. E os testes, Magna, estão disponíveis gratuitamente no SUS. A B e a C. A A é muito limitada o teste, mas a B e a C estão disponíveis no SUS. E, doutor Almir, o diagnóstico, então, é feito desta forma? Como? É através de testes de que forma? Tem o teste rápido. Sim. Que detecta em 15, 20 minutos. Se der reagente, vai ter que fazer, porque esse teste de hepatite não é como o do HIV. O teste de hepatite, ele é um teste de triagem.
Então ele não confirma. Quando for o teste, quando der reagente, aí vai precisar confirmar. Entendeu? Tem os chamados marcadores da hepatite. Já tem a carga viral para saber a quantidade de vírus que a pessoa tem para começar o tratamento. Então a confirmação é que vai ter com exames específicos, principalmente a carga viral. Mas o teste rápido está disponível na rede do SUS. Entendeu? Sim. Então é só a pessoa. Qualquer município tem o teste de hepatite. É muito importante. Pois. E assim, como a nossa conversa é rapidinha, a transmissão é sexual, mas tem também a transmissão em salão de beleza, barbearias, principalmente a hepatite C, manicure, tatuagem. Então, alertar o povo, muito cuidado com relação a essas práticas. Só faça essas práticas em lugares seguros, em lugares que tenham os devidos cuidados. Viu, Magda? Pois é. E olha, o alerta que o Dr. Almir faz, ele sempre faz isso, até em relação ao salão de beleza. Se você vai fazer, leve o seu próprio material, é o interessante. Nós estamos conversando com o Dr. Almir Santana, que é gerente do programa IST, AIDS e Hepatites Virais, da Secretaria de Estado da Saúde. Nós estamos no Julho Amarelo, que é o mês de conscientização sobre as hepatites virais. Nosso Viva Bem tem o oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o plano Unimed Sergipe. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Minuto Longevidade, com doutora Juliana Santana. Olá, ouvintes! Vamos falar sobre o que há de mais moderno neste mundo. Chama-se envelhecer. Pois é, cada vez mais as pessoas conseguem viver mais. Agora o nosso desafio é viver mais e viver melhor, com qualidade de vida. Vamos levantar a bandeira do envelhecimento ativo. Este processo de envelhecer, ele é um processo natural, fisiológico. Inicia por volta dos 30 anos de idade. Além das alterações que são fisiológicas, existem alterações próprias do meio externo, que dependem das nossas atitudes, das nossas escolhas. E são elas que vão determinar o idoso ou idosa que seremos. Escolha você ser saudável, ser independente, ser autônomo. Para isso, nós estaremos aqui te dando várias dicas no Minuto da Longevidade. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Bom, doutor Almir Santana, nós, voltando aqui ao nosso bate-papo, já se encerrando, mas esse mês inteiro, ao mês de julho, a gente vai voltar a conversar sobre isso, mas para não deixar aqui a informação incompleta, e é importante, o doutor Almir já citou e já falou, é uma doença silenciosa, mas existe formas de você fazer o diagnóstico, está aí disponibilizado no SUS, mesmo com pandemia, mas é possível fazer os exames. E aí eu lhe pergunto, doutor Almir, tem tratamento, tem cura? Tem cura da C, tem tratamento das duas, da B, da C. A cura da C existe, é a grande, como eu disse no início da conversa, é a grande vitória do SUS, é o tratamento para hepatite C. E a B tem um detalhe importantíssimo também, tem prevenção com vacina. Opa. Existe a vacina contra a hepatite B, que está disponível também no SUS. Então, uma vacina é uma das infecções sexualmente transmissíveis que tem vacina, porque só são duas doenças que têm vacina, que são ISTs, o HPV e a hepatite B. Então a hepatite B tem a vacina, a camisinha é importante, o preservativo nas relações sexuais,
para evitar todas as duas hepatites. Aliás, todas as três, a A, a B e a C. Então, a camisinha volta à cena como sendo uma forma importante de prevenção das hepatites também. Tá? Certo. Falando ainda nessa questão de prevenção, doutor Almir, a gente sabe, o senhor falou da questão também, infelizmente, às vezes, do ambiente que a pessoa vive, enfim, mas higienização das mãos, água tratada, né, cuidar bem de alimentos, tudo isso é importante, com a hepatite A, Sim. a prevenção da hepatite A, exatamente, porque tem a ver com saneamento, com higiene, contato. A transmissão da hepatite A é fezes em contato com a boca. Então, indiretamente, através de água contaminada com fezes, né? Então, isso, banhos em locais que tem fezes, água doce tem fezes. Então, é importante evitar esse contato direto com a boca. A transmissão é na boca, é contato com a boca. Perfeito. Bom, doutor Almir, vamos continuar alertando a população, chamar a atenção para as hepatites virais, tanto é que é um problema sério, grave de saúde pública. É um mês dedicado a alerta e conscientização. Eu quero lhe agradecer por participar aqui do Viva Bem. Em breve voltaremos a conversar de novo para alertar os nossos ouvintes para esse problema sério e grave de saúde pública, doutor Almir. Tranquilo, muito obrigado, Magna, por mais essa oportunidade de conversar com os seus ouvintes do Viva Bem. Eu que agradeço. Um grande beijo, um bom domingo, um abração. Beijão. Tchau, tchau, obrigado, doutor Almir. Tchau. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Alô, doutor. Alô, doutor. Olá, gente, de volta com o nosso Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem, oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Oncohematos, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana, 945, telefone 2105-9900. Bom, gente, como tinha anunciado, nosso início do programa, queríamos bater um papo com a psicóloga Márcia Regina de Oliveira Santos. A Márcia, a doutora Márcia, ela é psicóloga e vai conversar conosco sobre algo que, com certeza, nesse bate-papo, nosso desenrolar aqui da conversa, acho que muita gente vai se identificar, né, sobre este tema, que é um pouco do esgotamento físico, mental, cansaço que de repente a gente vem atravessando. E essa agora, em tempos de pandemia, hein, gente? Síndrome de burnout. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos conversar. Doutora Márcia Regina, bom dia, obrigada por estar aqui no nosso Viva Bem. Bom dia, Magna, bom dia para todos. Né? É um prazer estar aqui conversando com você e poder ajudar de alguma forma. Eu que agradeço imensamente ter aceitado aqui o nosso convite para esse bate-papo, até para conversar um pouco, para entendermos o que é a síndrome de burnout. Muita gente fala, mas às vezes não sabe assim do que se trata. Vamos esclarecer um pouquinho o que é essa síndrome, doutora Márcia? Então, basicamente, a síndrome de burnout, ela é uma síndrome, um distúrbio psíquico causado por uma exaustão extrema, certo? E ela está muito relacionada ao trabalho. Então, a gente costuma associar essa síndrome a uma exaustão, né? Um esgotamento físico, mental, ligado ao excesso de trabalho, ao estresse relacionado ao trabalho, né? Ao ambiente de trabalho, enfim. E as características, né? Esse cansaço, como é que se caracteriza, que alguém pode, que nos ouve agora, pode dizer assim, olha, eu acho que eu me encaixo nessa síndrome. Então, importante que a gente ressalte que muitas vezes as pessoas têm os sintomas característicos da síndrome
mas às vezes a gente não associa um esgotamento e a gente acaba negligenciando. Então a gente, tô só cansada, vou levando, né? E às vezes a gente não presta atenção que aquilo está se tornando constante, exagerado. Então, pessoas que muito exigentes consigo, né? Como é que eu posso dizer? Se cobram demais, né? Se cobram demais e tem excesso de trabalho, não conseguem se desligar do trabalho, fica o tempo todo pensando naquilo que deixou pendente, se não deixou pendente, no que vai entregar. E aí começam a se questionar a respeito do seu valor, da sua capacidade, já não conseguem mais produzir como antes, sabe? E aí essas pessoas têm que prestar atenção com que frequência isso está acontecendo, com que intensidade isso está acontecendo, porque são coisas que a gente pode sentir normalmente, né? Mas aí depois a gente volta a um estado normal, a gente entende que passa, quando a gente descansa, mas quando isso persiste, né, de uma forma muito intensa, e aí a gente começa a ficar ansioso, a gente começa às vezes até a se deprimir, e aí a gente tem que prestar mais atenção. Veja só como é interessante. E sabe, a doutora Márcia falando agora, eu estou começando a me identificar muito, sabe? Eu acho que muita gente que nos ouve agora vai encontrar alguma característica, né? Claro que de repente não é, você pode chegar e fechar um diagnóstico, talvez, né? Mas eu acredito que ultimamente, eu acho que esse mundo moderno, muita cobrança, muita exigência, e eu acho que, eu não sei se, e é isso, eu até aproveito para lhe perguntar, se isso é mais comum em mulheres ou homens, porque nós mulheres temos uma jornada tripla, quádrupla de trabalho, e agora dar conta de tudo isso tem nos afetado muito, né? Afetado a nossa saúde mental. A pandemia, então, nem se fala. Então, há alguma... Ela é mais comum em mulheres ou não? Olha, eu não vou ter um dado agora para te fornecer a respeito disso, porém, acredito que sim, nas mulheres tem como você disse, uma jornada às vezes dupla ou tripla, né, de trabalho, tem muitas responsabilidades, mas acontece com todo mundo. Às vezes a mulher presta mais atenção, a mulher é mais atenta aos sinais da sua saúde, muitas vezes, e os homens não, às vezes são mais resistentes de procurar uma ajuda, né? Mas então, assim, os sintomas, por isso que eu preciso que a gente preste muita atenção, porque os sintomas, eles são sintomas comuns de um estresse, né? De outras questões. Então, se você tem um cansaço excessivo físico e mental, uma dor de cabeça frequente, daí você pode achar que é normal, mas pode ser que não, né? Dificuldade de concentração, insônia. Então, a gente tem que prestar atenção em como isso se desenvolve, né? Para a gente poder, às vezes, uma alteração e passa a ter uma pressão alta, passa a questionar sua capacidade, né? Então, a gente precisa prestar atenção em como isso vai se desenvolvendo. Pode acontecer, acontece com homens e mulheres. Eu não vou aqui bater o martelo em quem, né? Em como é que isso se dá. Sim. Para as diferentes... ou a gente achar que de repente isso, né, é mais para mulher ou homem, né? Depende muito, né? Tem razão, às vezes... às vezes o homem também é muito cobrado. Sim. Por alguns papéis que ele entende que só podem ser dele, né? Como ser provedor, ainda de repente pode existir isso, né? E essa pressão, hoje a gente está vivendo num contexto também muito propício para que apareçam as questões de saúde mental, né? Aumento da ansiedade, aumento da depressão, esse esgotamento. A vida da gente tomou um rumo, né? Tem uma desordem aí acontecendo, né? Tem muita gente perdendo emprego, muita gente com medo das consequências da pandemia para sua carreira, enfim.
tá muito complicado. Então, é mais propenso, é mais importante a gente ficar prestando atenção nos sinais, né? É verdade. Olha, gente, nós estamos conversando aqui no nosso Viva Bem de hoje, um tema bastante interessante, a síndrome de burnout, ou chamada síndrome do esgotamento profissional. Nós estamos conversando com a psicóloga Márcia Regina de Oliveira Santos. A Márcia Regina está falando um pouco sobre esta síndrome, explicando para a gente, que se confunde muito até com outros sintomas e características, né, de um estresse, e a gente está tentando entender, sim, são doenças que alguns podem dizer do mundo moderno, enfim. A gente continua conversando com ela aqui sempre no oferecimento da Unimed. Cuidar de você, esse é o Plano Unimed Sergipe. Conosco também, Clínica Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Você está ouvindo Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. A gente entende que cuidar de alguém é uma dedicação que não para. A humanização é nosso diferencial. Aqui mantemos a excelência no atendimento e no tratamento. Estamos sempre em busca de atualizações do que existe de mais moderno na prática médica. Nós somos a Oncoematos. Nós cuidamos de você. Oncoematos, juntos pelo amor à vida. Estamos apresentando Viva Bem com Magna Santana. Fã FM. Viva Bem. Bom, gente, conversando aqui com a doutora Márcia Regina, psicóloga, dando sequência a esse nosso bate-papo, entendendo um pouco o que é a síndrome de burnout ou esgotamento profissional, causa sintomas, enfim, e os efeitos disso na nossa saúde física e mental. Como eu citei, que alguns chamam, no caso aí, Márcia, de síndrome do esgotamento profissional. E como você disse no início do nosso bate-papo, confunde muito, às vezes, com características de um estresse mesmo, né, natural, muitas vezes do cotidiano, de uma vida puxada, de muitas atribulações, enfim. As características, apesar de serem comuns ou se confundirem, para se fechar um diagnóstico de que de repente alguém tem esta síndrome, é preciso o que mais? São vários itens, né, várias características, são vários sintomas para que a gente, olha, o seu é realmente ligado a um esgotamento e está vinculado mesmo à sua atividade profissional? Então, a busca, primeiro que você tem, quando ficar atento aos sinais, né, primeiro passo, você entender como você funciona, né, e aí, como eu disse, às vezes isso é confundido, né, facilmente, mas à medida que isso persiste, ou que você não está voltando ao seu estado normal, você não está conseguindo voltar à execução das suas tarefas de modo tranquilo, né, você tem que procurar uma ajuda profissional. Então, o diagnóstico vai partir de uma análise clínica de um profissional, seja ele psiquiatra, seja ele psicólogo, certo? O ideal é que as coisas aconteçam em conjunto. O ideal é que nem sempre você vai precisar de um medicamento para melhorar os sintomas, tá? Porém, se você precisar, que os dois caminhem juntos, né? Porque o medicamento vai fazer você, vai ajudar na remissão de alguns sintomas e tal, porém, a psicoterapia vai fazer um trabalho complementar de entendimento do seu funcionamento, de um autoconhecimento, de lançar junto com o cliente estratégias de que modo ele pode fazer diferente, sabe? Como é que ele vai lidar com essa situação, o que é que realmente está causando isso,
dentro, né? Porque pode ser uma questão do trabalho, mas pode ser uma questão de ambiente de trabalho, pode ser uma questão de relações dentro do trabalho, né? E não da atividade em si, porque o estresse é muito relativo, né? Coisas que me causam estresse não necessariamente causem a você o mesmo estresse, né? Os efeitos de uma situação para uma pessoa não é igual ao efeito da mesma situação para outra. Então, a gente precisa ficar muito atento, primeiramente. Certo. Uma coisa que você chamou a atenção agora, falando sobre a questão de ambiente de trabalho, já que é uma síndrome ligada à questão de esgotamento, né, profissional. Eu estou lendo aqui, inclusive, numa entrevista concedida também por você. Nessa entrevista tem aqui um dado que chama atenção, que cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com essa síndrome, oficialmente considerada como uma doença pela Organização Mundial de Saúde. A síndrome de burnout atinge pessoas que possuem cargas excessivas de trabalho e, segundo especialistas, profissionais de algumas áreas têm maior predisposição para desenvolver a síndrome, como profissionais da saúde, jornalistas, advogados, policiais, bombeiros, agentes penitenciários, bancários, entre outros. Então, é algo assim que a gente vê que chama mesmo a atenção, que são profissionais que vivem sob um estresse muito grande, né? E de muitas cobranças. Por exemplo, os profissionais de saúde, então, nessa época de pandemia, são profissionais de linha de frente, né? Que lidam com muita dor, com muita pressão, com vida. Chama muita atenção isso. Né? Dentro da classificação internacional de doenças, que é o CID, né? Essa síndrome está dentro do rol dos distúrbios da organização do modo de vida, né? Então, é como a gente lida e como a gente enfrenta as situações da nossa vida, né? Sim, com certeza, neste momento, os profissionais de saúde estão sofrendo uma pressão muito grande, uma carga excessiva de trabalho, né? Até porque eles também estão suscetíveis a ficar doentes e tal, e a não ter muitos profissionais. Outros estão deixando de trabalhar porque não aguentam mais. Então, sobrecarrega, obviamente, né? O restante dos que estão lá prestando assistência. Fora que todos estamos envolvidos dentro da pandemia. Nós não estamos só porque estamos cuidando que estamos alheios a isso, né? Sim. Estamos inseridos, estamos todos vivendo o mesmo contexto. Então, temos as mesmas preocupações com os nossos familiares, sofremos as mesmas restrições, de isolamento, de pouco contato. Nós passamos a ter um momento de muito, muito mais fatores estressores presentes na nossa vida do que fatores de bem-estar. Então, a balança está desequilibrada. Né? Aquilo que antes nos ajudava a recuperar a sanidade, a recuperar o equilíbrio emocional, a recuperar a nossa saúde, está limitado. Né? Então, a gente está com uma balança aí desproporcional. O estresse, ele não é necessariamente o estressor, né? Aquilo que nos move, aquilo que nos impulsiona para a vida, né, e que causa estresse, porque nós não temos só estresse positivo ou negativo, nós temos estresse positivo também, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos faz capaz de adaptar, de nos adaptar a situações. Eles são presentes todo o tempo. O estresse, ele só é negativo quando ele você está como é que eu posso dizer? Começa a afetar, quando começa a afetar a nossa saúde, né? Quando ele está presente na sua vida a longo prazo, né? Entende? Então, assim, todos estamos aqui sofrendo com isso e, enfim, cada um vai tentar lidar de uma maneira, né? Agora eu lhe pergunto, vamos dizer que aí a pessoa se identifique, né, tenham essas características, esses sintomas aqui citados e viva nessa situação, né, de esgotamento físico, de exaustão, enfim, o ambiente de trabalho já não lhe satisfaz, lhe causa... tem gente que de repente, já vou falar que
e você citou ainda há pouco a questão do ambiente de trabalho, chega naquele ambiente de trabalho, vai para o trabalho, que deveria ser uma coisa até, de repente, prazerosa, ela se sente mal, ela não gosta e fica mal-humorada, coisas desse tipo. Como é que a pessoa começa, então, a tratar isso, né? De que forma ela pode buscar essa ajuda e o tratamento, vamos dizer, para isso? Márcia. Então, começa justamente pelo fato dela pessoa da identificação, né? De ela prestar atenção o que aquilo está acontecendo. Se antes ela sentia essa repulsa aí ao trabalho, se antes o ambiente já era um ambiente nocivo, enfim. Se não, se era tudo bem e agora ela está sentindo isso, ela tem que parar para prestar atenção nisso e buscar ajuda. Por isso que eu estou dizendo, no começo, às vezes a gente se confunde e negligencia. Sim. Acha que vai passar. Então a gente precisa prestar atenção e aí buscar um profissional, tá? Então se eu já desenvolvi uma crise de ansiedade muito forte, se eu já não consigo levantar, se eu choro toda vez que eu vou para o trabalho, né? Se eu já não tenho mais ânimo de levantar da cama, se eu tenho uma crise ansiosa, só de olhar para o uniforme, tem alguma coisa que não está funcionando, alguma coisa que não está certa, né? Uhum. E aí, então, eu preciso buscar ajuda. Como eu disse anteriormente, profissionais ideais para procurar ajuda, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo. Nem sempre vai estar num estágio de precisar usar uma medicação para isso, né? Então, e a psicoterapia vai ajudar justamente ela a identificar o que está fazendo tanto mal para essa pessoa, sabe? É a atividade dela, é o momento dela, foi alguma coisa que aconteceu dentro do trabalho, a exigência que ela se coloca ou a exigência que estão colocando sobre ela, sabe? Então, a gente precisa ouvir, né, cada caso. Precisa entender o que está acontecendo. Por isso que a psicoterapia vai ser de suma importância nesse momento, né? E às vezes, como eu disse, às vezes vai precisar de um tratamento medicamentoso? Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas é importante que se preste atenção e busque o profissional adequado. Não negligencie isso. Acho que isso pode estar acontecendo, sim. Uma coisa que às vezes, ou a pessoa não leva, ou não associa, né? Que de repente a causa de algum outro problema de saúde, porque é possível que essa síndrome ela possa desencadear algum outro problema de saúde? Sim. Pode, né? A gente pode desenvolver um quadro hipertensivo, né? A gente pode desenvolver uma depressão, né? A gente pode ter uma crise, pode ter crise de ansiedade, pânico, sabe? Então, pode sim desencadear outras coisas. Bom, então o interessante é que aí para mudar hábitos, para que aí a gente consiga conviver, porque também às vezes tem gente que diz assim, mas eu não posso deixar meu trabalho, o meu trabalho é meu sustento, né? Então como ela pode de repente conciliar e fazer com que esse ambiente que em alguns momentos está sendo nocivo, ele possa voltar a ser um ambiente agradável, ela possa ter boas relações com as pessoas, com os colegas, porque ela de repente não pode deixar esse emprego, esse trabalho, doutora. Por isso, Magna, que é importante o tratamento psicoterápico, talvez. Às vezes as pessoas, com mudanças simples, podem encontrar bons resultados, mas elas não enxergam, elas estão num nível de estresse ou de incapacidade, de percepção das coisas, sabe? Elas, de repente, estão atribuindo toda a responsabilidade desse problema a elas, como se fossem elas culpadas, que elas que não estão conseguindo fazer, e às vezes não, tem fatores externos contribuindo para isso, sabe? E que não estão ao alcance delas mudar, sabe? Então, a gente precisa entender como é que funciona a vida dessa pessoa, como é que funciona, né? Tanto é que está dentro da classificação, está dentro de organização de vida, né? Essa síndrome. Então, óbvio que a gente tem que
mudanças de hábitos e aí introdução de coisas simples, que a gente, né, vai falar aqui, é como chover no molhado. A gente vai falar que se alimentar bem é bom, que fazer atividade física é bom, que procurar uma ajuda profissional é bom, dormir melhor, né? Mas como é que a pessoa que está passando por tudo isso, às vezes enxerga tudo isso? Enxerga como se não fosse possível, como se não fosse suficiente, né? Às vezes, mudanças, sim, maneiras de encarar determinadas relações, de se comunicar, isso às vezes pode ajudar bastante. Então, é preciso entender aonde é que está a questão para essa pessoa, né? Sim, ver como é que é interessante. Às vezes é uma atividade, aí ela muda de atividade, ok. Mas às vezes não é a atividade, é o relacionamento no trabalho, né? Aquelas pessoas que estão com problemas de relacionamento, como lidar com isso, né? E não dá para simplesmente falar assim, olha, sai do trabalho, não está feliz, sai. Não é assim que funciona também, né? Não, assim. E quantas pessoas não têm medo de tomar uma atitude dessa porque não podem ou se submetem a situações muito ruins justamente porque não podem perder o emprego, simplesmente porque de repente uma família inteira e de repente na pandemia várias pessoas ficaram desempregadas e ela que está sustentando tudo. Então tem muitas peculiaridades, né? É verdade. Muita coisa. Muitas individualidades. Eu não posso tratar o meu caso como igual ao seu. Você vai ter muitas questões, eu vou trazer as minhas. Sim, com certeza. Gente, nós estamos conversando aqui com a Márcia Regina, que é psicóloga. Nós estamos falando sobre a síndrome de burnout, ou chamado esgotamento profissional, algo que com certeza vem afetando aí muita gente ao longo não só dessa pandemia, mas até antes dela. E é algo que muitas vezes as pessoas não se apercebem desse problema, né? Nosso Viva Bem tem um oferecimento da Unimed. Cuidar de você, seu plano Unimed Sergipe. Conosco também Clínica Oncoemato, juntos pelo amor à vida. Rua Itabaiana 945, telefone é 2105-9900. Atividade física. Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. E aí, bacana, diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada. Aqui Herardo Costa, o seu personal trainer, para falar para você sobre atividades ao ar livre, com ou sem máscara. Pois é, rapaz, esse negócio tá pegando. As pessoas, na verdade, não estão acostumadas a trabalhar a atividade física com uma máscara na cara. E isso tem dificultado demais o treinamento das pessoas, porque não tem como você absorver a quantidade de oxigênio necessária para poder te dar a demanda que você quer para o seu exercício, principalmente se for um exercício intenso. Mas tem aquelas histórias todas que a gente conhece sobre a pandemia. Os riscos são muito altos, né? Então vale aí você pesquisar uma máscara esportiva, porque já começaram a surgir no mercado equipamentos, né, como a máscara, por exemplo, que fazem com que você tenha uma condição melhor de respirar, apesar da intensidade da sua atividade física. Uma coisa é certa, se você vai fazer uma atividade ao ar livre, ou você fica bem isolado das pessoas, e aí você se dá o luxo de tirar a máscara, ou você, sabendo que vai esbarrar com um com o outro, o que é que você faz? Você usa a máscara, diminui a intensidade do seu exercício, afinal de contas você está fazendo exercício, que já é uma boa, mas não precisa ser tão exigente com você no momento em que você também vê que há um risco muito grande de você se contaminar pela Covid. Então fica aí essa dica, com ou sem máscara, você vai ter que tomar todo o cuidado do mundo, mas não deixe de pesquisar não, porque de repente você acha no mercado uma máscara que atenda às suas necessidades, legal? Essa é a nossa dica do personal trainer e viva bem! Viva Bem, seu programa de saúde. Bom, dando sequência aqui ao nosso bate-papo e já chegando aqui ao finalzinho desse bate-papo muito agradável com a psicóloga Márcia Regina, nós estamos falando sobre a síndrome de burnout, ou chamado aí esgotamento profissional. É uma síndrome, como ela já disse aqui, que se caracteriza muito pelo cansaço excessivo, físico, mental,
né? Problemas que as pessoas têm no trabalho, sentimentos dos mais diversos, né? Sentimento de, vamos dizer assim, de alteração de humor, de incompetência, de sobrecarga, e uma série de coisas que afetam, e muitas vezes esses sintomas se confundem e as pessoas relegam e não cuidam como deveriam cuidar, e isso pode trazer sérias consequências para a saúde, não só física como mental, e é necessário muitas vezes buscar ajuda. Profissional como psicólogo, psiquiatra, são profissionais que podem auxiliar, mas pelo que diz a própria psicóloga, não é às vezes tão fácil assim você sozinho, né, identificar. Eu não sei se estou correta, Márcia, nesse pequeno resumo para a gente ir caminhando aqui para o nosso encerramento de bate-papo, mas que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né? Mas elas de se ver nesse problema, né? Ela pode atribuir a outros problemas de saúde que não, de repente, a causa esteja lá no ambiente de trabalho, né? Na atividade profissional. Sim. E às vezes você falou uma coisa importante, Magna, aí, que às vezes elas não conseguem sozinhas. E né, nem só identificar, nem só fazer as mudanças necessárias na vida, né? Para combater, né? Para melhorar esses sintomas, essa síndrome instalada, né? Às vezes ela precisa de alguém mesmo. Então, por isso a importância de não ter medo, vergonha, qualquer receio de procurar ajuda. Sabe, às vezes ainda existe uma coisa de eu vou procurar um psiquiatra, eu vou procurar um psicólogo, como é que é isso, sabe? Eu nunca fui, não preciso disso, eu resolvo sozinha. Muitas pessoas que estão acostumadas a resolver tudo sozinhas, acham que pode resolver tudo sozinha. E às vezes elas precisam de uma ajuda. Uhum. E elas não enxergam. É verdade. Então, é importante porque... E outra, às vezes elas vão esperar ter consequências físicas, porque é muito mais fácil você admitir ou entender ou perceber uma questão física, sabe? Minha pressão está alterada. Eu tô com uma queda horrorosa de cabelo. Apareceram problemas de pele. Porque a pessoa tá vendo o que tá acontecendo. Eu tô com uma dor de estômago, ou eu tô há tantos dias com problemas intestinais, enfim. E aí é muito mais fácil você procurar um médico para se queixar disso, do que você, de repente, perceber que o fundo disso não é necessariamente físico. Sim. Sabe? A questão não é essa. E, enfim. É bem interessante. Mas as pessoas, às vezes, têm ainda essa trava. Lógico que mudou muito, né? Tá muito melhor, mas ainda existe. Sim. Né? De admitir que tem uma crise de ansiedade, ou de que seu ambiente de trabalho não... Às vezes está passando por uma questões, mas não associa necessariamente ao trabalho também, sabe? Enfim. Agora, mas falando isso, como é algo, essa síndrome é muito ligada a essa questão de trabalho, ou ambiente, enfim, e aí uma coisa interessante, como você disse, que só quando as pessoas passam a que esses sintomas passem a ser físicos, né, e não só psicológicos, mas aí através, como você citou bem, um problema gastrointestinal, um ataque cardíaco, a própria depressão mesmo, a tristeza, o mau humor, dor de cabeça, uma enxaqueca, uma outra dor muscular, um problema de pele. Veja, quanta coisa, gente. Isso pode consequência dessa síndrome, desse esgotamento, e que a gente muitas vezes não enxerga, que pode ser até por uma questão profissional de trabalho. E aí, as empresas, elas hoje em dia que têm uma visão, né, desse todo, de buscar dar esse auxílio até a este profissional, porque ela tem um profissional de altíssima qualidade, mas que de repente ele não está tendo mais um rendimento como tinha antes,
por conta, de repente, de problemas, né? E aí pode ser uma mudança até de ambiente no trabalho, uma mudança de setor ou coisas desse tipo. As empresas hoje, elas devem também se dar conta disso, né? Começar a olhar para esse colaborador, né? Perfeito. O ideal seria que fosse assim. O ideal seria. E a gente tem muitas ações, né? A gente vê empresas cada vez mais falando sobre esse assunto, mais antenadas em relação a isso e com um olhar um pouco mais voltado para o seu colaborador. Isso, né, a gente consegue perceber. Mas o que eu estou dizendo é que o ideal seria que isso acontecesse com todo mundo, em todo lugar, né? É verdade. Se a gente pudesse, mas é muito bem colocado, Magna, muito bem colocado, é isso mesmo. Pois é, vamos torcer, né, que quem sabe, eu acho que com as mudanças, não é? E esses efeitos, e isso trazendo consequências, né, até mesmo econômicas, que a gente sabe que traz não só para quem sente, mas também, né, para a empresa ou coisa assim, comece a ter esse olhar para algo que ninguém considere isso, como muitas vezes considera a depressão. Que nada, é bobagem, é um problema da sua cabeça, né? E de repente ver que isso são coisas do mundo moderno, mas não só moderno assim, mas de um tempo para cá, né? Porque eu estou vendo aqui também que essa síndrome foi definida por um psicólogo, isso na década de 70, quer dizer, uma coisa de certa forma nova, né? E que as pessoas começam a se descobrir, se identificar, mas que elas comecem a buscar ajuda, porque é um sofrimento muito grande e as consequências disso podem ser muito mais danosas até do que o que a gente elencou aqui, né? É importante, não é? Com certeza. E essa questão que você falou aí das empresas, é importante eles lançarem esse olhar também, porque eu não tenho agora um dado mais atualizado, mas assim, a depressão era uma das causas que estava no topo da lista dos afastamentos por saúde, sabe? Sim. Dos trabalhadores, né? Então já tinha deixado outras doenças físicas para trás, já estava ali no top 5. Então, é importante perceber que tem dado lugar, né? Esses transtornos psíquicos tem afastado muita gente, né? Enfim, é muito importante lançar esse olhar real. Pois é, que isso aconteça mesmo e mais ainda, se amplie cada vez mais. Márcia Regina de Oliveira Santos, psicóloga, muitíssimo obrigada por participar aqui do Viva Bem, nos trazer um pouco dessa informação a respeito dessa síndrome, que as pessoas têm, às vezes não se dá conta, né? A síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional. Muitíssimo obrigada por estar aqui no Viva Bem, até uma próxima oportunidade, foi um prazer muito grande. Imagina, obrigada a vocês, sucesso para vocês aí no programa e vamos torcer que as pessoas olhem mais para si, né, e busquem ajuda profissional. Isso é muito importante, que se abram para isso. Verdade, sim. Bom conselho mesmo e, por favor, que essa entrevista possa realmente ter contribuído para você que está do outro lado aqui nos acompanhando. Obrigada, Márcia. Beijo grande para você. Um bom domingo. Imagina. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viva Bem, seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Viva Bem. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso Viva Bem. Obrigada a você pelo carinho da audiência. Obrigada, Fernando, pelo apoio técnico. Olha, continue se cuidando, tá bom, gente? Por favor, sua saúde é importante para toda a sua família. É verdade, o amor ao próximo também passa por cuidados da saúde. Fique aí com Fã Brasil, claro, curtindo a programação da Fã FM. Domingo que vem a gente está de volta, se encontrando aqui com mais um Viva Bem. Beijo grande, fiquem com Deus. A Fã FM apresentou Viva Bem
com Magna Santana. Viva Bem.